Olá, amado, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 14 de Apocalipse, seguindo aí a nossa série, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, porque você vai ver os episódios anteriores, né? E a gente vai terminar esses estudos até o capítulo 22. Capítulo 14 de Apocalipse diz assim: Eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e da presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua mão uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, no capítulo 14, nós vamos ver 7 grandes visões, sendo a primeira visão o Cordeiro sobre o Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião era o local onde estava o templo, né? Então aqui João está tendo uma visão celestial, vendo o Cordeiro, né, no monte da cidade de Davi, que diz lá em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 1. E o Senhor, ele está ali nesse momento para defender a mulher perseguida pelo diabo, que conforme nós explicamos no capítulo 12, é a nação de Israel, né? Uma outra coisa que é interessante é que nessa visão se cumpre 2 profecias de Isaías. Isaías capítulo 24, versículo 23, que diz assim: E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Então aqui nós estamos vendo,
né, o cumprimento dessa profecia, o Senhor Jesus, né, o Cordeiro no Monte Sião, junto com 144 mil. Também em Isaías 52, 7, há uma profecia do profeta Isaías dizendo que todos aqueles que proclamarem o Evangelho verão o Cordeiro ali no Monte Sião. Isaías 52, 7, 8 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu rei, o teu Deus reina. Eis a voz dos seus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Então, esta visão que fala o capítulo 14, não é a visão da volta gloriosa, né? A volta gloriosa do Senhor, a gente sabe que ela só acontece no final da grande tribulação. Entretanto, o Senhor já está mostrando aqui para o apóstolo João aquilo que vai acontecer, né? Quando Jesus retornar, né, na terra, no final da grande tribulação, os seus pés fisicamente pisarão primeiro ali no Monte das Oliveiras, né? O Vale do Cedron, ele vai ser rompido, vai haver um grande terremoto, mortos ressuscitarão e o Senhor Jesus Cristo vai com o sopro da sua boca exterminar o anticristo e o falso profeta, né? Então, a primeira visão que o apóstolo João nos fala aqui na Bíblia é do Cordeiro e dos 144 mil. É interessante você entender o seguinte: veja depois o capítulo 7, nós já temos esse vídeo, onde nós explicamos quem são os 144 mil. Nessa visão, os 144 mil, eles já fizeram o seu trabalho, eles já pregaram o Evangelho e o povo de Israel já foi salvo, né? É interessante que, apesar desses 144 mil não terem sido marcados com o número da besta, a besta não pôde fazer mal a eles, porque eles tinham selado nas suas testas o nome do Pai, né? A segunda visão que nós vamos ver é quando João vê um anjo, e esse anjo ele sai proclamando um evangelho eterno. A palavra evangelho significa boas novas. As boas novas de Jesus, elas são eternas. E ele é proclamado a todos os homens vão ouvir. E o que esse anjo proclama? Temei a Deus. Temor é diferente de tremor. Temor é um respeito. Temor é uma obediência. Você obedece a quem você teme, né? E ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então nós precisamos temer a Deus, dar glória a Deus, porque o juízo chegará sobre todos aqueles que não derem glória a Deus, sobre todos aqueles que não receberem seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A terceira visão muito interessante desse capítulo é quando o anjo anuncia no verbo passado: caiu a Babilônia, a grande cidade, a grande meretriz. E eu não vou me adentrar aqui muito, né, nessa questão da Babilônia, porque mais para frente nós teremos um capítulo onde nós vamos esmiuçar, né, quem é a grande Babilônia. Mas o que a gente pode falar, que historicamente a Babilônia foi uma grande cidade, né, à beira do rio Eufrates, uma cidade maravilhosa, a ponto de uma das 7 maravilhas do mundo antigo serem os jardins suspensos da Babilônia, né? Mas o que nós vamos ver lá, quando nós estivermos falando sobre essa Babilônia, a grande meretriz, nós vamos ver que isso, ela é um sistema religioso, né? A gente vai estar podendo ver isso lá. É interessante que a Babilônia, ela surge logo depois do dilúvio, né? A palavra Babel significa portão de Deus. No portão de Deus
todos os pecadores irão se juntar querendo misericórdia. Entretanto, a Bíblia diz que a misericórdia, né, ela chega para aqueles que abriram o seu coração. E essas pessoas, elas estarão ali, não clamando por misericórdia, mas elas estarão abrindo seu coração, falando de um remorso e não de um arrependimento, né? A quarta visão que nós temos é a visão dos adoradores da besta. Versículo 9 a 12, que vai dizer: e seguiu um terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou em sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, né? Qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, a grande maioria da igreja responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. E na realidade, o mandamento não é esse. Esse é o cumprimento do mandamento. Quando você ama, quando você cumpre o primeiro mandamento, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o primeiro mandamento é o que em hebraico chama-se Shema, que é ouça, né? Então, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Erá. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando Deus chama lá em Êxodo, no capítulo 20, Moisés para dar para ele o decálogo, as 10 leis, as tábuas da lei, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: dirás aos filhos de Israel: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aí ele começa a falar: não terás outros deuses diante de mim. Amém? A quinta visão é a visão que está no versículo 13, que é muito linda. E diz assim: e eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com ele. Se você é um cristão, se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão já convertido, se você não tem dúvida nenhuma da salvação, dentro de você, você tem um desejo intenso de ver Jesus, você tem um desejo intenso de estar com Cristo. Logicamente que nós sabemos que nós ainda temos aqui na terra muita coisa para fazer para Cristo. Ainda existem milhares de centenas de vidas que nós precisamos ganhar para Jesus Cristo, né? Entretanto, nós sabemos que o nosso trabalho em Cristo jamais será em vão e que nós teremos uma grande alegria quando nós entrarmos na presença do nosso Deus e Ele nos dizer: entra no descanso, servo bom e fiel. A sexta visão que nós vamos ter é a visão da colheita. Versículos 14, né, até 16, fala sobre essa grande colheita. E o que é uma colheita, né? Se você pensar na colheita do cereal ou na colheita da fruta, como que acaba o cereal que é colhido? Como que acaba a fruta que é colhida? Ela acaba em morte. Se você corta o trigo, quando ele acabou de ser cortado ali, que não chega mais para ele a seiva da planta, ele morreu. A mesma coisa acontece vai acontecer também com a fruta, né? E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo, porque nessa primeira colheita, aqui, não se fala o que está se colhendo. Então, eu posso conjecturar com você uma coisa. Eu posso dizer para você que esse texto é aquele texto, né, do Evangelho, quando Jesus conta aquela parábola, a parábola do joio e do trigo. Porque os lavradores perguntaram para o amo, para o Senhor: quer que arranquemos? Ele diz: não pode arrancar agora, porque joio e trigo, quando é plantado e está crescendo, é exatamente igual. Qual que é a diferença de um campo plantado com joio de um campo plantado com trigo?
As duas espécies são exatamente iguais até na data da colheita. Mas quando chega na data da colheita, o trigo, ele se debruça para frente. Quando você passa a mão para colher, ele abaixa. E o joio não. É forte isso, né? Por quê? Porque aqueles que se dobram diante de Deus serão colhidos para o céu. E aqueles que ficarem em pé diante de Deus, sem se renderem ao Senhor, esses são o joio. E de acordo com a parábola que Jesus conta, estes serão jogados, né, no lago de fogo e enxofre posteriormente, logo depois do juízo. Então, essa visão aqui, ela é uma visão profética daquilo que vai acontecer, que vai haver tanto uma grande colheita de pessoas que serão salvas durante a grande tribulação, como também vai haver muitas mortes, né, de pessoas que não serão salvas. E aí nós chegamos na sétima visão, e quando nós chegamos na sétima visão, aqui deixa claro que essa sétima visão, o que está se colhendo são as uvas, e fala de uma abundante colheita. Aqui nesse caso específico, Deus está falando dos novos cristãos, das pessoas que receberam Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até as rédeas dos cavalos. Então aqui fala de uma grande colheita, a ponto da uva que foi pisada, né, no lagar, jogar para fora. E aqui ele diz, né, que o sangue do lagar. Então ele está falando aqui de muitos e muitos cristãos que foram mortos. Uma coisa interessante também para me chamar a atenção aqui. Primeiro, é que ele diz que o lagar foi pisado fora da cidade. Jesus morreu fora da cidade. Jesus morreu fora do arraial. Jesus morreu no Monte Gólgota, né, que ficava fora da cidade. E agora, né, essa colheita aqui, ela também vai ser pisada fora da cidade. E algo muito interessante, para mim poder falar para você aqui, é que aqui diz, e o lagar, né, e o lançou no grande lagar da ira de Deus. Aqui não diz que esse lagar é de Deus. Aqui diz que esse povo foi jogado num lagar, e que do que aconteceu com esse povo, suscitou a ira de Deus. Então aqui nós estamos falando das milhares, né, de pessoas, talvez milhões de pessoas, que estarão sendo salvos durante a grande tribulação, né, e que essa salvação se dá pelo fato, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 14, que eles não amaram a sua vida até a própria morte. Ou seja, eles não receberam o sinal da besta, e por não receber o sinal da besta, eles foram levados para serem executados. E ali na execução eles tinham uma opção. Você recebe o sinal da besta, nega Jesus e vive. E a Bíblia diz que eles não amaram a sua vida até a própria morte, e por isso eles tiveram, né, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém, meu querido? Espero que você tenha gostado, né? E qualquer dúvida você pode assistir nas lives de perguntas e respostas, ou mandar aqui no vídeo que nós vamos estar respondendo a sua pergunta. Até a próxima. Vem aí depois o capítulo 15 de Apocalipse, né, aonde vai falar sobre as libações. Um grande abraço.